Bem, estou gravando esse vídeo já para o dia 6 de outubro. Estamos no dia da eleição. Ontem saiu aquela, notícia do laudo falso sobre o Boulos, que o Marçal soltou. E aí eu pergunto para vocês, se o Marçal sabia que era falso. Eu diria que sim, que ele sabia que era falso. Porque estava sendo cobrado dele, porque desde o começo da campanha que ele falou, acusando o Boulos de ser um consumidor de entorpecente. Então ele falou, não, eu vou provar, não provou. Então ele deixou para a última hora, no último minuto do segundo tempo. Por que ele deixou para o último minuto do segundo tempo? Porque ele sabia que era falso. Porque aí a justiça não vai alcançá-lo. Porque hoje é domingo, e aí vai para o voto, coloca ele no segundo turno, vai ele e o Marçal, ele e o Boulos para o segundo turno. Vamos supor, que isso aconteça. Eu estou gravando isso agora, no dia 6, ainda na madrugada do dia 6. E aí eu pergunto para você, você acredita que ele sabia que era falso? Porque é grosseiro. O documento é grosseiro. Eu tive acesso ao documento. Então, se o Marçal não for cassado, é porque isso foi uma armação. Eu digo para vocês que eu encaro o Marçal como candidato do sistema. E essa julgada dele mostrar isso no sábado, gravar uma live que dá 10 milhões de visualizações. E na mesma live ele fala que ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes. Na véspera. E aí o que acontece? O Alexandre de Moraes manda derrubar a live que aparece ele falando isso com o documento falsificado. Tentando incriminar o Boulos como dependente químico. Aí ele vai para a internet. Fala isso. Que quer a cassação do Alexandre de Moraes. Aí a turma da direita que estava achando que ele... não, tá vendo? Ó, ele quer a cassação do Alexandre de Moraes. Ele ganha mais um pouco de voto. Depois que ele ganhou os votos, o Alexandre manda derrubar a live dele. Na véspera. E joga o Boulos no segundo turno também, porque coloca o Boulos de vítima. Porque quando a pessoa torna-se vítima, as pessoas tomam um partido. Então, eu posso estar enganado, posso estar queimando a minha língua aqui. Se depois das eleições o Marçal não passar para o segundo turno, ou a justiça impedir que ele passe para o segundo turno. O que eu vejo, a minha percepção, é que o Marçal é produto desse sistema. Esse sistema jurídico, entendeu? Que censurou a plataforma X sem justa causa. Agora, sintetizando, a plataforma X não conseguiu alcançar a justiça no Brasil, ainda que ela não estivesse errada. Ela não conseguiu alcançar a justiça. Nós vamos ter voto hoje e a plataforma X não está presente. Assim como eu entendo que se Marçal for o que for realmente vítima do sistema, a justiça não consegue alcançar o Marçal. Porque o Marçal está acima da justiça. Talvez ele fosse e seja o candidato dessa justiça. Por isso que a justiça não alcança o Marçal. Lembra do inquérito da fake news que foi criado? Quantos brasileiros
foram punidos por causa disso. Tá certo? Agora preste atenção. Ele solta uma bomba dessa na véspera da eleição, que é uma fake news. E que ele se beneficia de uma certa forma, porque na mesma hora que ele faz isso, ele fala que pede o impeachment do Alexandre. Ele se beneficia disso porque ele chama atenção para ele e para o Boulos. Coloca o Boulos de vítima e joga o Boulos no segundo turno com ele. E aí tira o Nunes da jogada. Certo? A gente tem uma pesquisa aqui que foi publicada por um instituto que chama Real Time Big Data. Eu não conheço esse instituto. Nunca ouvi falar. Real Time Big Data. Eles mudam de nome, né? Então, solta uma pesquisa dessa, dando 27 para o Boulos, 27 para o Nunes, para o Marçal, 26 para o Boulos e 24 para o Nunes. A margem de erro é de 3%. Ou seja, se você colocar Nunes, Boulos e Marçal, está do mesmo tamanho, porque a margem de erro é de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. Então, se o Marçal pode estar 3 pontos para baixo e o Nunes pode estar 3 pontos para cima, é uma diferença de 6 pontos percentuais. Tá certo? Não, ele errou. Errou no Marçal em 6 pontos. E errou no Nunes em 6 pontos. Porque se ele pode estar 3 para cima e o outro pode estar 3 para baixo, então 3 mais 3, 6. Viu como é que isso aí é uma manobra? E a margem de confiança dessa pesquisa é de 95%, ou seja, você ainda tem 5% para duvidar dela. Duvidar da credibilidade dela, da metodologia que foi feita. Porque aqui você tem esse número de não sabe, não respondeu, 2%, que é muito pouco, não é? Nulos e branco, 3%, muito pouco. Para uma disputa que ficou marcada por violência, por agressões, né, por pouca proposta. Então, o descontentamento talvez seja maior do que isso aí. Então, essa pesquisa, para mim, não reflete a realidade que está acontecendo em São Paulo. Então, se Marçal continuar candidato no segundo turno, ainda que ele passe, pode ter certeza que isso que ele chama de onda, né? A última onda, foi uma armação. E nessa armação pode estar o Boulos, pode estar a Justiça, pode estar o Pablo, porque com certeza o Pablo não é um cara burro. Ele sabe que aquele laudo é falso. Tanto que ele deixou para jogar no último minuto do segundo tempo. Porque se ele joga isso uma semana antes, daria essa repercussão que deu e ele ficava desmoralizado. Certo? Não chegava lá. Mas ele fez isso no sábado, agora, recente. Amanhã é dia de votação, domingo. Então ele vai passar para o segundo turno. E aí, se ele for com o Boulos, vamos supor que ele passe para o segundo turno. Fica ele e o Boulos, de acordo com a pesquisa que eles querem fazer. Porque tem aquela coisa do mesário pianista, entendeu? Vai que o Boulos está com 10%, cata 16% aí da turma que não foi e vai para 26%. Né? Se o Marçal, se o Nunes realmente estiver com 24%, né? E o Boulos com 10% e o Pablo Marçal com 10%, aí você vê aí que não tem um número de abstenção, e essa abstenção pode ser de 30% a 35%, você põe 10 das abstenções para o Pablo Marçal, mais 10 para o Nunes, pronto, você faz que essa turma aí passe o Ricardo Nunes, tá certo? E deixa as abstenções sem existir. Fica aí, ó, esse negócio de não sabe votar, 2.
né? No Libram 3. Tá ok? E aí eu falo para vocês que política no Brasil não é para amador. E é por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito resolveu eleger a prefeitura, a disputa da capital de São Paulo, como nosso laboratório, né, como nosso material de inquérito. Por quê? Porque a gente sabia que isso ia acontecer. Tá certo? A gente sabia. Ou seja, a plataforma X não alcança essa justiça brasileira. E a justiça brasileira não alcança o Pablo Marçal. Ele vai para o segundo turno, vai capenga, porque vai com essa ideia de que está com o filme queimado, que pode ter seu registro cassado, entendeu? E que se ele ganhar e for cassado, e aí vai ter que fazer nova eleição. Aí a turma fala, não, eu vou com o Boulos, faz um balaio de gato e faz uma zona danada, tá certo? Aí queimou o filme da eleição de São Paulo. Então, a expectativa que eu ainda tenho hoje é que aconteça um milagre e a sociedade, né, as lideranças do Nunes e a equipe de trabalho dele consiga colocar fiscais experimentados em todas as sessões eleitorais para fiscalizar essa ação do mesário pianista, que deve estar, né, infiltrada aí nesse segmento aí, para se aproveitar desse voto de pessoas que não foram votar e transferir para esses dois que eu entendo que seja do sistema. Agora eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe e eu quero, né, que você possa até, além de curtir, responder para nós que se isso foi uma coisa combinada, né, para colocar o Boulos no segundo turno, porque chamou a atenção para o Boulos, né, virou assunto, né, e ele não perde voto mais com isso, porque isso não chega no eleitor dele. E ainda tem a questão do mesário. Tá certo? Bem, tá aí a minha experiência com a política brasileira e é por isso que a Comissão Cidadã de Inquérito acompanha atentamente a eleição da capital de São Paulo. Fique com Deus e um bom domingo para vocês.